como é que você está vendo esse momento do Brasil, Léo? Como é que você está vendo agora, como brasileiro, como é que você está vendo toda essa... Porque os bolsonaristas estão comemorando, a turma do Supremo, tal, um está protegendo, logicamente vai proteger o Alexandre de Moraes, tal, mas não é uma coisa muito legal para o Brasil, né? A gente entra até a gente tem um ponto histórico do Brasil, né? Que pela primeira vez você tem essa lei, essa sanção aplicada a um cidadão brasileiro. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Quer não, entra para a história. O que me preocupa como brasileiro é o seguinte: quando tem uma instituição, um país confiável, que a gente considera confiável, como os Estados Unidos, e aplica uma sanção como essa, que em tese ela só é aplicado quando você tem casos graves de corrupção, ou quando você não respeita direitos humanos, o que eu entendo, como eu não sou advogado, e aplicando a ferramenta da lógica em cima, a partir do momento que vem essa sanção de fora, imediatamente o Brasil, no mínimo, e aí eu falo para os senadores e deputados que deveriam estar fazendo isso, o Brasil, no mínimo, ele tinha que abrir uma investigação em cima da pessoa que a sanção é colocada. Então, como é que a gente tem essa dúvida? Na verdade, você colocou a sanção, você já está dizendo que isso está acontecendo. Então, estamos tendo aqui no Brasil graves violações dos direitos humanos. Não sei se estamos tendo ou não, mas, no mínimo, a investigação deveria ser aberta imediatamente. Assim que eu entendo. Você acha que o Congresso é muito bunda mole? Acho que não vou caracterizar dessa maneira, mas eu acho que eles deveriam estar agindo desde ontem. Porque, no mínimo, independente se está acontecendo ou não, já que isso vem dos Estados Unidos, no mínimo, a investigação deveria ser aberta imediatamente. A gente precisa saber, e até para mostrar para os outros países, porque quais foram os outros países que sofreram com essa sanção? É China, é Rússia, é Camboja. Olha o nível dos países. Nós estamos neste nível destes países? É neste nível que nós estamos? Então, no mínimo, a investigação, para que se nada esteja acontecendo, a gente mostrar para o mundo, investigamos, inclusive abrimos para agentes internacionais que queiram investigar também e ver se isso está acontecendo ou não. Agora, a gente não vai fazer nada. O Brasil, como país, como nação, e o governo não vai fazer nada em relação a isso? Isso me assombra, me assusta. Teria que ser resolvido aqui, né? Internamente. Também. É feio. Eu falei que não precisava trazer. Os dois. Não, lógico que precisa. Eu falei que não precisava, mas aí falou, mas o engenheiro Léo. Mas tem o Chiquinho. Ele entende outras coisas. Vamos então ouvir o Chiquinho, o nosso querido Felipe. Como é que você está vendo esse momento do Brasil? Com tristeza, Emílio, com muita tristeza, né? Na minha opinião, um ataque claro da soberania brasileira, não é? Infelizmente, o Trump e o governo trumpista acabaram aceitando a narrativa de parte da classe política e parte da população falando que o Brasil vive uma ditadura. Eu discordo muito do que o Léo colocou aqui, né? Eu acho que o Brasil não tem nada que montar uma investigação para investigar o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um ministro de uma turma de 5 ministros e de uma Suprema Corte de 11 ministros. Ou seja, toda a decisão dele foi ratificada pela turma e pelo Supremo Tribunal Federal. Claro, eu também sou crítico a várias decisões do Alexandre de Moraes. Não vou concordar com tudo que o Alexandre de Moraes fez, né? Várias delas, assim, posso citar aqui inúmeras delas, eu discordo. Eu acho que tem, sim, um quê de abusividade, de ilegalidade e legitimidade. Mas aí passa pano e vamos embora? Mas, mira, a nossa justiça, infelizmente, falha. A falhabilidade da justiça faz parte de qualquer modelo democrático do mundo, né? Não só do Brasil. Mas quando isso afeta os Estados Unidos, eles não podem também tomar as decisões deles? Aí tem um ponto que eu ia colocar aqui para vocês, né? Inclusive, o Fernando Corrado me ligou ontem, falou assim: Felipe, os Estados Unidos agora reconhecendo que o Brasil vive uma ditadura e é a democracia mais forte do mundo, nós não vemos uma ditadura? Eu falei, eu posso falar para você o seguinte, Fernando Corrado? Caso a justiça dos Estados Unidos reveja a ordem contra Alexandre de Moraes, você vai concordar que o Brasil não vive uma ditadura? E ele ficou calado. Você acha que o Brasil não vive? Eu acho que é força barra total. Se você me permitir, meu amigo, só um simples comentário, tá? Eu, por exemplo, eu não sou ninguém. Eu sou um simples professor. Tá? Não fala assim de você. Sou um professor, tá? Sou engenheiro. Não sou ninguém na sociedade, tá? Eita. Por eu falar na minha rede social que eu, por exemplo, não aceito pessoas que agridam sexualmente crianças, foi só isso que eu falei. Dia 7 agora de agosto eu tenho que dar depoimento na Polícia Federal. Aí, ó. O meu pai e minha mãe, eles viveram inteiro o regime militar e eles nunca tiveram que dar explicação na Polícia Federal. Eu, que não sou ninguém,
e fiz um comentário que eu acho que ninguém deveria aceitar. Pessoas que agridem sexualmente crianças, eu acho que ninguém deveria aceitar. Eu só falei isso e eu fui intimado pela Polícia Federal. Então eu não sei se é a maior liberdade da história do Brasil que a gente está vivendo hoje. Não, tem abuso, Léo. Tem abuso. Claro que tem abuso. Isso pra mim é um normaliza. abuso. Quando você fala isso, você normaliza. Você tá normalizando. O que tá acontecendo comigo é um abuso forte. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu só vou achar Não que tem uma tem, ditadura. eu garanto pra vocês. Tirando a turma da Globo, que os caras puxam o saco mesmo, a gente vê todo dia. São os puta amigos do... Sim, da turma. Amigo do governo. Amigo do sistema. Todo jornalista morre de medo de falar alguma coisa, de sair alguma coisa. Exatamente. Todos eles. Então isso você não pode dizer que a gente está na normalidade. A partir do momento que a gente está sentado aqui e já está meio que filtrando o que vai falar, é posicionamento mesmo, de opinião. Vamos colocar assim, de opinião. A partir desse momento você já não está mais... Né? Um livre como o Chiquinho. Como era há 5 anos atrás. Não dá para falar de uma maneira muito rasgada, é cheio de eufemismos, mudando a linguagem. Agora, houve uma série de abusos, sim, né? Você tem pessoas com um passaporte cassado, contas bancárias bloqueadas por uma simples opinião. Né? Você nem tem o crime de fake news e nem cometeram fake news, só deram lá uma simples opinião. Chegamos ao ponto de ter uma suspensão de uma rede social global, a maior do mundo, né? O Twitter, o X, foi suspenso aqui no Brasil. Depois colocaram multas nessa rede social de uma empresa do mesmo grupo que não tinha nada a ver, Starlink, obrigada a pagar. Quer dizer, cadê o ordenamento jurídico, né? O Estado democrático de direito, o direito à ampla defesa? E, Alan, acabou, né? A rede saiu em tempo de eleição. Em tempo de eleição, exatamente. O timing, né? Agora, o que eu acho que tudo bem, isso aí são questões nossas, mas o ponto principal, PP, é que atingiu cidadãos norte-americanos e uma empresa norte-americana que é o Twitter, é o X. Então, há um fundamento também do lado de lá para aplicar a lei à medida que cidadãos norte-americanos tiveram o seu direito fundamental à liberdade de expressão violado e sem o direito à ampla defesa. Mas, Gani, aquilo que o Léo colocou, nesse ponto concordo com o Léo, a lei é aplicada em casos de corrupção, em casos de violação de direitos humanos. E violação de direitos humanos são aplicadas para aqueles casos que são extremados, assim. E os velhinhos presos? Absurdos. Os velhinhos presos, dos 2.000. Ele tá falando, 2.000 velhinhos. Ele está falando especificamente das pessoas, das empresas dos Estados Unidos, não dos donos velhinhos. Ali é outra questão. Agora, Gani, deixa eu... Você está falando da lei. Da lei. Ele tá não, falando... a lei pela ótica americana, né, da aplicação. A lei está aqui, ó. Gani, você que fez várias previsões corretas. Obrigado, Quem? Sam. O Gani? O Gani só errou. Eu e o Sam acertamos todas. Você viu que a Coreia... Bons liberais. Você viu o Japão? Ele falou, não, o Japão vai investir 500 bi, 15%. Posso responder? E a bolsa, como é que tá a bolsa japonesa? Subiu quanto a bolsa japonesa? Vem lá você. Eu vou te dar 3 milhões de dólares segunda. Vocês são muito vaidosos. 500 bilhões e quanto tempo? Eu vou te dar 3 milhões de dólares, Emílio. E aí? Vai entrar mesmo? Eu vou te dar, Emílio. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Que viola as normas internacionais da lei que você está falando. Censura sistemática. Tem? Tem. Perseguição a dissidentes. Tem? Tem. Prisões arbitrárias. Tem? Devido processo legal. Tem? Abuso de poder. Tem ou não tem? Tem. Aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui, bichão. Se eu puder só... Não é sobre pessoal. isso. Se eu puder... É isso aí, tá aqui, ó. Só fazer um comentário... Eu estive sábado, nem deveria contar isso, tá? Conta. Porque tem gente que nem sabe que tá no Brasil. Mas eu tive sábado com o Monark, ficamos 10 horas conversando não pode no sábado. Falar, não é bom falar. Não deveria. Mas ele foi condenado a 1 ano e 2 anos de cadeia. Você conta que ele tá aí. Não, mas a Polícia Federal sabe porque ele passou pela Polícia Federal. Então estão sabendo. Ele foi condenado em primeira instância e ainda não pode ser preso. Mas ele foi condenado a 1 ano e 2 meses por falar... Até onde eu sei, por falar que o ministro está acima do peso. Eu e o Morgado estamos felizes com isso, porque a gente vai processar todo mundo agora. Vou. Principalmente esse programa da luta. Esse programa tóxico. Agora, Gani, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Qual o próximo passo, assim, na economia brasileira, na economia americana? O que você acha que vai acontecer? E mais, você disse que o Lula era o grande ganhador
Não, Alguns estudos. Falou sim. Ele nunca. Falou sim. Falou sim. Sim, penteou o cabelo e falou. Não. Eu falei que a curto prazo ele capitalizaria, mas a longo prazo não por conta da crise econômica. Longo prazo pode ser a morte. Eu estou perguntando para a eleição. Então, queria a sua análise depois do Léo. Em relação à Magnistic ou... Não, em relação à economia dos dois países, o que você acha que vai acontecer e a aprovação/desaprovação do Lula. Então, o que aconteceu? O tarifaço dá uma aliviada na economia porque ele foi menor do que o esperado, certo? Você teve 700 exceções, então isso favoreceu o Brasil. Muito bem. Isso vai resolver a situação da inflação, vai resolver a situação do custo de vida muito elevado que vive a sociedade hoje no Brasil? Não. Então, a população brasileira vai continuar culpando o governo de turno, ou seja, o governo Lula, pela situação econômica. Por mais que tenha aí um crescimento próximo de 2,3%, hoje saiu taxa de desemprego em 5,8%, há uma insatisfação, Sami, com a situação econômica do país. Eu vejo essa insatisfação principalmente porque o custo de vida está muito elevado e isso não vai se resolver até as eleições. E o Lula? A eleição. Eu acredito que ele não seja favorito para a eleição. Ele é um candidato competitivo, sem sombra de dúvida. Ele tem a máquina na mão. Mas não acho que ele seja hoje tem a maior probabilidade de ganhar. Eu acho que ele não é... E aí, Léo? E a gente tá perdendo uma oportunidade absurda agora, até se vocês me permitirem, obviamente, entrar nesse assunto, né? Eu achei curioso que o presidente... E quando eu falo do presidente, eu não quero atacar nem proteger presidente nenhum, nem governo nenhum, tá? Eu, como engenheiro, eu identifico problemas e resolvo. É isso que eu faço, tá? Então, o presidente falou que vai criar agora uma comissão para o estudo das terras raras. Que o Trump está estudando tanto isso aí. Né, que ele está preocupado. O Trump fez uma coisa que todo mundo deveria fazer. Ele pegou os Estados Unidos e ele fez um modelo de negócio dos Estados Unidos como se fosse uma empresa. Analisou como fosse uma empresa. O Sam está cansado de fazer isso, ele conhece também. Quando você faz um modelo de negócio, você tem lá os seus parceiros chaves e você vê na mão de quem que você está. Tá? Ninguém está falando dessas terras raras que o Lula quer começar a estudar agora. Pediu para fazer uma comissão, não precisa. Se alguém puder passar o WhatsApp meu para ele, eu explico isso para ele, pelo amor de Deus, tá? Como, por exemplo, os Estados Unidos ele é dependente, absurdamente dependente disso. Terras raras, sem terras raras agora, a América, do jeito que a gente conhece, ela colapsa, ela acaba. Você não tem... É o quê? Nióbio? O que a gente... Eu já falei do nióbio, já, pô. Bolsonaro falava isso. Do nióbio, mas não é nióbio. O que é? Quando você pega a tabela... Primeiro, não são terras e não são raras, tá? Já pra começar. São metais, tá? São 17 metais. Quando você pega lá a tabela periódica, não tem aquelas duas linhas lá embaixo? Certo. A gente só tira da tabela periódica e coloca lá embaixo pra ela não ficar absurdamente larga. Basicamente isso. Então é aquele grupo lá dos lantanídeos, aquela primeira linha lá embaixo e dois elementos em cima do lantânio. São metais, são 17 metais. Sabe onde tem muito? Ucrânia. Por isso que foi uma negociação do Trump também. Por isso que a Ucrânia... Ele quer da Ucrânia. Por isso que tá essa... Lembra que o Trump falou que queria comprar a Groenlândia e depois falou até invadir? Groenlândia tem bastante também. A gente tem muito mais. Nós temos muito mais aqui. Olá. Só para vocês terem uma ideia, a área militar. Não existe um avião a jato, civil ou militar, que ele não dependa de terras raras nos Estados Unidos. Não existe nenhum. Aquele F-35 Lightning II, maravilhoso aquele avião a jato deles lá, tem ali, só naquele, tem 400 quilos de ligas de terras raras. Só naquele ali, tá? Então toda a área militar... Você não tem os aviões a jato, você não tem os mísseis teleguiados. Se você não tiver os ímãs, os super ímãs, são os ímãs mais fortes que a gente tem, que são os ímãs de neodímio, você não tem os mísseis teleguiados, celular, parte eletrônica, de... Eletrônico, acabou. Semicondutores. São as ligas de alta tecnologia. Exatamente. E não só isso, geração de energia limpa, por exemplo, a energia, por exemplo, solar, depende para energia eólica, é fundamental. Ele acaba, você despenca a eficiência sem isso, os carros elétricos, as baterias. Os primeiros carros híbridos que começaram nem existiriam sem esses metais. Mas a China já explora algumas minas. Isso é uma ótima pergunta que todo mundo precisa saber. Então, mas não foi esse ano. Vocês estão vendo? Que aula, hein? Audiência. Aqui em mim. Professor Léo. Obrigado. Engenheiro, Léo. Professor e engenheiro. Sim, duas coisas. Dando uma aula. E qualquer assunto. Uma salva de palmas. Obrigado. Aqui é um encontro
Encontro de notáveis. Encontro de notáveis. Por isso que a nossa audiência sempre é muito alta. Ô, Léo, a venda dessas terras raras não triplicaram esse ano pra China? Das terras raras, mas é que tá. Uma coisa é o minério, tá? Que a gente tem pra caramba aqui a monazita, por exemplo, que é um minério de onde a gente extrai o neodímio. E o minério já é problemático, que é um minério de terras raras, não é de neodímio. Ele tem várias terras raras. Mas vamos lá só para vocês entenderem como os Estados Unidos está na mão da China. Da extração do minério, a China está fazendo de 60% a 70% dos minérios de terra rara do mundo. Da extração das terras raras, a China sozinho é 90% das terras raras do mundo. Pra gente entender mais ou menos, vou tentar fazer uma analogia aqui. Se tiver chato, longo, qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Tá bom. Imagine um carro, tá? Imagine um carro. A gente precisa de carro. O Brasil, por exemplo, é absurdamente dependente de carro a álcool e gasolina. Tá? Um carro, ele tem chassi, ele tem carroceria, ele tem motor, ele tem transmissão, ele tem suspensão. Sem nenhum exagero, são por volta de 30 mil componentes. 30 mil componentes. Dentre esses 30 mil componentes, você tem a vela. A vela, não estamos falando de motor a diesel, tá? A vela é responsável só pela faísca. Ela só faz, dá uma faísca para pegar fogo, gasolina ou álcool. Se não tem a vela, acabou o carro, não existe carro. Colapsou a nossa sociedade aqui do jeito que ela é. Eu vou fazer carro a diesel, vou fazer outra tecnologia, mas até isso, você colapsou a sociedade. Os metais, as terras raras são isso. Você colapsa a América do jeito que ela é. Você colapsa absurdamente. A América, nós somos dependentes dela. E 90% da extração do refino, 90%. O único país que faz todo o ciclo, desde a pré-extração, extração e refino, é a Austrália. É só a Austrália. Quem está fazendo tudo isso é a China. Por que a gente precisa olhar para isso? Porque o Brasil é o terceiro país no mundo em reservas de terras raras. O terceiro. A Groenlândia, que o Trump estava querendo invadir, tem muito pouco perto da gente. A gente era para estar produzindo isso agora. E o nosso tá lá no norte, tá onde não quer mexer, né? Eles não querem mexer. Não, E a China comprou, lá no Peru, ela comprou explorador dessas terras, porque no Brasil não pode explorar. Então eles vão tomando conta desse jeito. Acho que é no Peru que eles compraram a empresa que explora as terras raras no norte do Brasil, que é onde tem muita riqueza. Mas aí tem lá o nosso querido chorando lá. O Brasil é isso aí. A gente é aquele pobre orgulhoso. Ele é muito rico. Olha, é tudo rico, nós somos muito ricos, mas não explora nada. Não, se é muito rico, fala, somos um país maravilhoso. É rico como que a diversidade cultural. Terceiro, quarto, lindo, as praias mais lindas, mas não explora bosta nenhuma. Patriotismo de recursos naturais. Não explora por quê? Essa é a pergunta. Pobre orgulhoso. Por que não explora? Vamos lá, ótima pergunta. Primeiro, a gente não precisa mexer na Amazônia, tá? Minas Gerais está cheio de terras raras, Goiás está cheio de terras raras, São Paulo tem, Espírito Santo tem, Bahia tem no Brasil em todo. A gente tem para dar com pau. Se a gente estivesse explorando hoje, por exemplo, essa taxação de 50% do Trump não aconteceria nunca. Porque a gente teria essa... Na mesa que negocia. Nossa, a gente teria uma baita carta de negociação. Porque eles estão na mão da China. Tá, quando eu dava aula de empreendedorismo, a gente fazia plano de negócios de empresas, por exemplo, para brincar, e fazia da Netflix. Aí a gente via esses parceiros chaves. A Netflix, por exemplo, no começo, estava na mão de grandes empresas como a Warner, que alugava o direito para eles, deles passarem um filme. Se essas empresas parassem de alugar para o Netflix, acabava a Netflix. Por isso que eles começaram a produzir seus próprios filmes. O Alba sabe muito bem disso. Sim. A Uber ela tá na mão, de certa forma, dos motoristas. Claro que por um problema, aí o Sam conhece muito, por uma questão de oferta e demanda, eles não vão ficar sem motorista. Mas mesmo assim, eles identificam isso e desde o começo eles investem no carro autônomo. Os Estados Unidos percebeu tardiamente que eles estão na mão da China. E a gente pode ser a alternativa, porque nós somos o terceiro país do mundo. Agora, qual que é a dificuldade? A dificuldade para a gente começar hoje. Primeiro que o presidente não sabe nem o que são terras raras, ele vai fazer uma comissão. Imagina a turma que vai fazer a comissão. No mísseis, vai estar mais... E você falou uma coisa maravilhosa. Imagina a turma, tá? A gente tem uma fundição lá em Joinville, uma grande fundição em Joinville, em Santa Catarina, que é a fundição Tupi. Tinha um alemão lá que felizmente morreu, um gênio, tem um livro maravilhoso, Propriedades Mecânicas dos Ferros Fundidos. Essa fundição tem uma das maiores tecnologias do mundo de ferro fundido vermicular.
Tá? É uma empresa privada, só que quase 30% das ações é o BNDES que tem. Sabe quem que o BNDES colocou no conselho da empresa? A irmã da Marielle. Sim. Extremamente competente. Claro. A irmã pra isso. Nada contra a irmã da Marielle, mas ela não sabe a diferença entre ferro fundido e aço. Sim. Se contratasse o SAMI, precisavam do SAMI. Porque é um cara economista. Se contratassem eu, é a minha área. Entendi. Agora, o que é Aniele Franco? Agora imagina... Companheiro.